Olá, neste vídeo eu te mostro como aplicar esse efeito de transformar ou combinar no Canva, proporcionando essas transições dinâmicas que vão elevar o design de suas apresentações a um outro patamar. No Canva, o primeiro passo é selecionar a opção de apresentação. Clique em apresentação e um template em branco será listado. Aqui, neste primeiro slide, nós vamos colocar os números para fazer o efeito do infográfico dinâmico. Aqui, selecione a opção texto. Nas opções de texto, você pode escolher como estilo de texto padrão este estilo inserir um título, com essa fonte maiorzinha mesmo, não tem problema. Vamos selecionar este daqui. E aí, nós vamos fazer aqui o seguinte, digitar os números de 0 a 9, um número por linha. De que forma? Eu vou começar digitando o 0, vou pressionar Enter e o cursor do mouse vai para baixo. Digito 1 e faço novamente a inserção de um novo número pressionando Enter e agora número 2, Enter, número 3. Faço isso até que eu digite o número 9. 5, 6, 7, 8, 9. Então veja que eu coloquei aqui os números de 0 a 9 em uma caixa de texto, pressionando Enter para que os números fiquem abaixo, de 0 a 9. Agora, eu vou copiar esse número mais 3 vezes aqui, para que fique 4 caixas de texto com este conteúdo. Então, com a caixa de texto selecionada, pressiono Ctrl C para copiar e em seguida Ctrl V. Veja que uma nova caixa de texto com o mesmo conteúdo foi duplicada no nosso trabalho. Deixo alinhado com a caixa de texto, a primeira, e colo mais 2 vezes. Ctrl V novamente, fiz a inserção de uma terceira caixa de texto. Ctrl V novamente, fiz a inserção de uma quarta caixa de texto. Essa primeira caixa de texto eu vou deixar com o tamanho de fonte ligeiramente maior do que essa segunda, terceira e quarta coluna. Então aqui eu vou sugerir que seja colocada aqui a fonte mais ou menos o tamanho 120. Legal. 120, vou posicionar aqui de um modo que fique alinhado mais ou menos onde a gente vai querer projetar um número aqui quando estiver exibindo os slides, e aqui a princípio podemos deixar assim mesmo. Vou colocar aqui uma nova caixa de texto com o mesmo padrão, inserir um título, e vou escrever aqui a informação aqui da medida. Vou deixar aqui esse aqui com tamanho 50, deixa eu ver se fica legal. Vamos trazer aqui um pouquinho mais para a direita do slide. Agora eu vou inserir o plano de fundo desse slide. Para isso, clique em qualquer região do slide e na parte superior do Canva irá aparecer uma paleta de cores, denominada cor do fundo. Aqui você pode selecionar cores chapadas, cores padrão, ou efeitos de gradiente. Eu vou usar este efeito de gradiente aqui, esse azul escuro combinando com um azul mais claro aqui para a direita. Observe que não está contrastando legal aqui os números com o plano de fundo. Então vou selecionar aqui as caixas de texto e vou modificar para uma cor que dê um bom contraste. Eu vou colocar aqui a cor branca para essa fonte. Vamos colocar aqui branco. Ok. Agora a estratégia é ocultar os números que não podem ficar visíveis. Então, por exemplo, quando a gente for colocar aqui os dados referente ao tamanho do primeiro país aqui no slide que será demonstrado, eu vou deixar visível apenas essa parte aqui quando estiver apresentando esses slides. Para tampar aqui os números que não ficarão visíveis, eu vou usar aqui uma caixa de texto. Então vamos aqui na opção Elementos e seleciono uma forma quadrada ou retangular. Aqui eu deixo posicionado no slide de modo que fique tampando ali aonde a gente não quer exibir os números, pois a gente só vai deixar essa parte de cima aqui sendo exibida, correto? As cores da caixa de texto, vou aplicar a mesma característica de cor que eu apliquei ao plano de fundo do slide. Então, com a caixa de texto selecionada, vou à opção de cor aqui na parte superior do Canva e escolho o mesmo gradiente que eu usei para o plano de fundo do slide. Observa que ele ficou aqui com a mesma cor conforme colocamos no slide. Agora, para que ele possa tampar os números, esta caixa de texto
eu tenho que posicioná-la para frente. Então, aqui na caixa de texto, clique com o botão direito do mouse, na opção camada, selecione a opção trazer para frente, veja que o número fica tampado. Agora, vamos testar como que esses números podem ser alterados dinamicamente de um slide para o outro. Então aqui eu vou duplicar esse slide. Na parte de exibição de slides, aqui no rodapé do Canva, nessa opção dos 3 pontinhos no primeiro slide, clico aqui e seleciono a opção duplicar página. Veja que foram duplicados aqui o mesmo slide. Vou deixar esse primeiro com 0000 e vou mudar aqui para 4321, só para exemplificar como que esse número muda dinamicamente na passagem de um slide para o outro. Então, neste segundo slide, vou selecionar aqui a primeira coluna, vou querer deixar aqui o número 4. Simplesmente, eu vou puxar para cima aqui para que fique o número 4. Aqui na segunda coluna, eu vou deixar posicionado o número 3. Veja, puxei o número 3, deixei aqui mais ou menos aqui na posição, certinho. Na terceira coluna, da mesma forma, vou deixar aqui o número 2 para exemplificar. E agora aqui, número 1. Agora, vamos fazer aqui o teste da mudança dinâmica do número através da opção de transformação de um slide para o outro. Para aplicar este efeito, entre um slide e outro, posicione o mouse e a opção adicionar transição ficará visível, veja. Neste ícone, ao clicar, as opções de transições ficarão disponíveis e basta selecionar a opção combinar. Vamos colocar em tela cheia para fazer um teste. Aqui o primeiro slide está zerado, vou passar para o segundo slide e aí o número se modificou aqui. A duração deste efeito pode ser configurada. Eu sugiro que ao aplicar o efeito combinar na transição, deixe a duração em segundos para 2 segundos. Vamos ver a diferença. Então aqui, vamos deixar aqui no modo de apresentação, vamos fazer um teste. E aí a mudança fica mais sutil. Agora que configuramos o efeito da numeração dinâmica, vamos aplicar as informações necessárias em cada slide. Então, para este exemplo, relacionei aqui o tamanho dos 5 maiores países. Para ilustrar aqui este exemplo, vou colocar aqui o 5º país, Brasil. Então, vamos puxar aqui alguns elementos gráficos relacionados ao Brasil. Observe que o Brasil é 8.515 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente. Então, aqui eu vou colocar 8.515. De que forma? Vou pegar aqui esse 0, vou puxar aqui a caixa de texto para cima até que fique posicionado o número 8. Agora o número 5, o número 1 e depois o 5 novamente. Então, aqui vou colocar o número 1, aqui o número 5. Vamos fazer aqui o 4º país, que é os Estados Unidos, 9371. 93, aqui eu vou colocar o 7 e 1, está ótimo. Vamos colocar aqui elementos gráficos referente aos Estados Unidos. Pronto, agora eu vou duplicar esse slide. Então, aqui na exibição de miniatura, no ícone dos 3 pontinhos, clica com o mouse, seleciona duplicar página. Duplicamos a página. Aqui eu vou adaptar para o 3º país, que é a China, 9596. Então, vou deixar aqui o 9, aqui eu vou mudar para 5, 9596. Muito bem, aqui vamos aplicar o efeito de transição, combinar. E vamos deixar em 2 segundos. Vou concluir a apresentação adicionando o Canadá e a Rússia e em seguida vamos apresentar aqui para fazer um teste. Aqui no caso da Rússia, como é 17, eu vou duplicar aqui essa coluna fazendo uso do Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para colar e ajustar a numeração conforme fizemos nos slides anteriores. Então aqui 17098. Então vamos posicionar aqui 17. Então aqui vai ficar 1, 7098. Observem que aqui no meu caso,
os números ficaram visíveis novamente. Então, neste caso, basta selecionar as caixas de texto com os números e, feita a seleção, clique com o botão direito do mouse, vá à opção Camada e selecione a opção Mover para trás. Veja que os números ficaram para trás da caixa de texto, aquela que usamos para tampar os números que não devem ficar visíveis. Certifique-se de que todas as transições estão usando o efeito de combinar. Para este exemplo, todos os slides eu estabeleci a duração de 2 segundos. A formatação dos slides está concluída. Agora vamos fazer um teste. Selecione o primeiro slide e coloque no modo de exibição de tela cheia. Para isso, no canto superior da tela do Canva, clique em Apresentar. Em seguida, mantenha a opção de apresentar em tela cheia e confirme a apresentação. E este é o resultado, o primeiro slide. Observe que quando for transicionado para o segundo slide, o efeito transformar vai trazer aquele efeito dinâmico da mudança do número. Agora para o terceiro slide, quarto slide e o quinto slide. Bem bacana! Se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito, dá aquela força e junte-se a nós. Se este conteúdo foi útil para você, clica naquele joinha maroto, certo? Um abraço e até o próximo vídeo!